Chegando aqui na nossa programação, Emanuel, especialista em Direito Econômico Internacional. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Aqui estava com saudade, fazia tempo, hein, sumido. Acontece, né? Infelizmente, esse período eu tive aquele probleminha das costas, estava difícil de comparecer pessoalmente, mas graças a Deus e a bons médicos melhorando, a gente vai voltar com mais frequência aqui. É isso aí, cuidar da saúde, né, Emanuel? Emanuel, tem vários assuntos hoje, ninguém mandou você demorar tanto para vir, porque aí a gente acumula as perguntas. Tá bom. Mas eu não podia deixar já de aproveitar, né? A Isabela trouxe agora essa notícia, né, do presidente aí, Jair Bolsonaro, afirmando já exatamente que está quase certo esse acordo para comprar óleo diesel da Rússia, num movimento aí para tentar reduzir o preço dos combustíveis aqui no país. Queria entender, né, a sua visão em relação a essa medida, quais impactos que você acredita que isso podem acabar trazendo. Será que realmente vamos ter, né, um alívio aí nos preços, principalmente do diesel? E se você acredita também, né, sobre essa questão que muita gente tem falado, de uma possível aí restrição até do diesel para os próximos meses, devido, né, a outras questões também. Mas eu queria entender a sua visão a partir dessa notícia de agora, que estaria quase tudo certo para comprarmos o diesel diretamente da Rússia. Eu comecei a vir aqui na BMC por ocasião do início da guerra da Ucrânia, né? Vocês me chamaram. E a partir daí a gente começou a vir mais vezes. E naquele momento, eu lembro de ter dito uma coisa que hoje se prova verdade, e era um tanto quanto óbvio para qualquer pessoa que pensa o raciocínio sempre de seguir a trilha do dinheiro. Era que as sanções que seriam impostas à Rússia teriam grande possibilidade de prejudicar muito mais as economias ocidentais do que a própria economia russa. No sentido de que a economia russa, ela, embora vá sim ter um forte encolhimento, é provável que no ano que vem ela tenha um rebound, ela cresça de forma também muito elevada, principalmente porque as exportações russas, na verdade, estão aumentando com as compras substanciais feitas pela China e pela Índia de fontes de energia, principalmente petróleo. Então, o que acontece nesse momento é que nós temos uma situação em que, muito embora os países ocidentais, de forma geral, vão fazer pressão sobre o Brasil para que o Brasil não compre o diesel da Rússia diretamente, fato é que eles não vão poder sancionar o Brasil, porque se eles sancionarem o Brasil, a comida em seus países fica ainda mais cara, piorando ainda mais a inflação, e isso particularmente seria um problema nos Estados Unidos, por nós temos aí ano eleitoral de renovação do Congresso americano. Então, o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, ele verifica o que acontece ao redor do mundo, e obviamente também ano eleitoral no Brasil, ninguém pode imaginar que as pessoas sejam inocentes. E o que você percebe aí aconteceu no Sri Lanka, né, antiga colônia britânica, houve falta de combustíveis, a população se revoltou, invadiram o Palácio Presidencial, invadiram a residência do primeiro-ministro, colocaram fogo em prédios públicos, mataram alguns políticos sobre os quais havia a percepção de corrupção. Então, tem até uma frase de um influenciador digital que ele fala, não vou citar o nome dele, mas ele fala que nós estamos a 3 pratos de comida da Bárbara. Então, o que você viu no Sri Lanka faltou combustíveis, começa a faltar comida, começa a haver problema de deslocamento, preços sobem descontroladamente e você tem essa questão social. Então, no Brasil, nós temos já uma situação em que a inflação de alimentos está muito mais elevada do que a inflação geral. Então é óbvio que se nós tivermos uma redução do preço do diesel, considerando que a maior parte da comida no Brasil é transportada sobre caminhões, isso ajuda a conter ou até reduzir a inflação sobre alimentos, que sempre pesa sobre o bolso da população mais pobre, porque quanto mais pobre for uma pessoa, maior a proporção da renda dela que ela gasta com comida. Ô, Emanuel, isso poderia, de certa forma, estremecer a relação Estados Unidos, né, com o Brasil, Europa com o Brasil, pois eles sancionaram a Rússia. O Brasil até então continuou ali comprando, né, o fertilizantes vindo da Rússia, mas fazer algum outro, né, negócio novo a partir, né, dessa situação, você acha que isso poderia trazer algum peso negativo para a nossa imagem ou não? Eu acho engraçado, eu vi uma expressão essa semana, o pessoal estava discutindo sobre essa questão de startups, né? Que a bolha estourou e aquelas empresas que tinham um carrosselzinho, a piscininha de bolinha, estão enfrentando dificuldades. Então, está na hora das crianças saírem da sala e deixarem os adultos ajeitarem a confusão que foi criada. Porque o mundo real ele é diferente do mundo das intenções. No mundo das intenções seria perfeito que você fizesse as sanções ao Vladimir Putin, ele colocasse o rabo entre as pernas, voltasse para a Rússia e o mundo voltasse a ser como era antes. Só que no mundo real existem questões de orgulho, existem questões de vaidade, existem interesses de defesa, existem interesses estratégicos, existe a questão de não mostrar fraqueza. Eu acho que, embora seja um livro tão básico, o Como Fazer Amigos, Influenciar as Pessoas, do Carnegie, parece que nenhum líder ocidental leu esse livro, que é um livro básico do básico,
Porque não deram nenhuma saída honrosa para o Putin da crise que fizesse com que ele tivesse uma alternativa de suspender a guerra e ainda aparentar ser vitorioso. Então parece que se tornou mais uma questão de disputa de ego entre o Ocidente e a Rússia, tendo a Ucrânia aí como vítima. Então, nesse ponto de vista, como é hora dos adultos chegarem na mesa e resolverem o problema, você não pode imaginar que os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, vão querer sancionar o Brasil, tendo em vista a possibilidade de aumentar o preço da comida nesses respectivos países. Muito embora o Brasil não seja aí um dos 10 maiores produtores de petróleo, nós somos também exportadores de petróleo. Então, você vai sancionar o Brasil? O Brasil exporta mais petróleo do que ele importa petróleo leve. Então, a partir do momento que você tem situações como essa, se torna muito difícil que os Estados Unidos e a Europa queiram efetivamente sancionar o Brasil. O que eles podem fazer, o que você colocou, é congelar novas parcerias. Só que em algum momento eles têm que entender o seguinte: se eles alienam o Brasil, eles empurram o Brasil para a China. Então o Brasil talvez seja aí o último grande país superpopuloso do Ocidente, mais de 200 milhões de habitantes, em que ainda existe possibilidade de forte desenvolvimento econômico. Então o Brasil pode ser um parceiro nessa futura Guerra Fria, que obviamente já está acontecendo. Então, para alienar o Brasil por conta disso, é um risco que, se esses países correrem, é a prova daquela outra coisa que eu falei quando vim aqui. Nós temos tido a incapacidade de eleger líderes com pensamento estratégico. Nos últimos 20 anos, o Ocidente só elege pamonhas. Manuel, já que você... Desculpa, Manuel, eu fiquei até emocionada quando você falou que você elege pamonha. É festa junina, né? Pamonha. Pois é, lá de casa passa todo dia o cara no carro. Pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba, né? Então... Ai, Manuel, desculpa, acabei chutando minha garrafa de água aqui embaixo, gente, mas vamos lá, Já que você citou essa questão de eleger pamonha, e você falou também mais cedo sobre a questão do Sri Lanka. A gente falou mais cedo aqui também de manifestações que aconteceram no final de semana, não só no Sri Lanka, por conta das questões econômicas, mas também na Argentina, com inflação acima de 60%. Até a China, que não é muito comum ter protestos, né? Muitas pessoas foram às ruas para protestar também contra a situação econômica que algumas cidades estão vivendo lá. A gente viu políticas ali, esses políticos que estão ali na frente têm posturas econômicas ali, um pouco mais radicais, bem controversas do que se acredita na economia liberal. Né? Eu queria que você fizesse uma análise, né, que realmente essas políticas econômicas adotadas por esses presidentes, né, tanto do Sri Lanka quanto da Argentina, outros países também estão em dificuldades, que seguem também essas mesmas políticas. Por conta disso, né, o Brasil tem alguns presidentes, inclusive, que têm políticas e pensamentos bem parecidos com o líder de oposição do presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que pode acontecer isso aqui no Brasil também? Caso essas políticas econômicas que foram implantadas nesses países, pode acontecer essa crise no Brasil também? Eu acho que o Ale Delara e o Cabral, em outras ocasiões, vão poder falar disso até com mais propriedade do que eu. Existe um índice que você verifica o valor das commodities, tá? E se você olhar essa curva histórica, as commodities elas reiniciam uma retomada muito forte de valor quando iniciou no primeiro mandato do Lula. Então, por mais que o Lula naquela época quisesse ter feito a bobagem que ele quisesse fazer na economia, o Brasil se beneficiou de um super ciclo de commodities que durou aí quase 10 anos. Então, por conta disso, o Brasil cresceu. O que nós temos agora é uma situação, de novo, muito parecida. Quando o mandato da Dilma, a curva do valor das commodities, isso coincidiu com a queda da atividade econômica brasileira. Só que para qualquer pessoa que olha o MSCI ou MSCI, que é esse índice de commodities, ele começou a inflexão na curva. E é isso que tem feito aí o preço de comida disparar, porque o preço de commodities voltou a subir, nós vamos passar por um outro superciclo. Então, mesmo que você eleja um governante no Brasil que faça todo tipo de bobagem, é muito provável que a economia brasileira vai experimentar nos próximos anos um crescimento em função da alta do ciclo de commodities. O grande problema que acontece é que sempre que você tem países subdesenvolvidos, na verdade países envolvidos também podem passar por isso, mas menos do ponto de vista institucional, mas países subdesenvolvidos, quando eles têm um super ciclo de commodities, você normalmente tem a doença holandesa, que você tem desvalorização do dólar em relação à moeda local, ou seja, a moeda local fica muito forte, e isso faz com que você destrua artificialmente a indústria do país e você consegue uma expansão muito forte de crédito.
que facilita o desenvolvimento de atividades econômicas no país, principalmente no comércio, por meio de financiamentos. E isso daí aumenta o endividamento a longo prazo das famílias. Só que com esse influxo gigante de dinheiro que acontece, normalmente líderes populistas usam esse dinheiro para comprar apoios e permanecerem no poder. Então a doença holandesa é uma tragédia que normalmente condena países subdesenvolvidos a permanecerem no subdesenvolvimento. Então, por mais que as políticas econômicas do candidato A, B, ou C, D, E, F, G que sejam anti-mercado, nos próximos anos a economia brasileira deverá crescer. O problema é que se ele não faz o dever de casa, se ele não aproveita o momento de bonança, quando passa essa bonança, nós entramos em uma forte crise econômica, como aconteceu no período de 2014 até mais ou menos 2017. Então, seria bom que algumas dessas pessoas que querem ser presidentes da República, querem ser presidente da República, tivessem uma mínima noção do mal que as suas políticas fazem no longo prazo para o país, por mais que pareça bom no curto prazo. Então, muitas vezes, essas pessoas sacrificam o bem-estar de longo prazo da economia para uma espécie de, digamos assim, ficar chapado no curto prazo a economia, ela funcionar rápida no curto prazo. Mas isso é típico dos políticos, porque os políticos só pensam nos ciclos eleitorais. Você pode reparar que é histórico, existe todos os anos de eleição geral em todos os países do Ocidente praticamente, expansão da base monetária no ano de eleição do presidente da República ou de eleições gerais que vai escolher o primeiro-ministro. Porque isso, num período de 9 meses, isso Milton Friedman já dizia, num período de 9 meses a expansão da base monetária gera um pico de crescimento econômico que só lá na frente vai ser destruído pela inflação subsequente. Então, o Brasil, como todas as outras continentais, sofre disso a cada 4 anos. E ainda falando sobre essas questões políticas, né, Emanuel, exatamente esse ponto é importante que você trouxe, eu queria trazer aqui a questão da PEC dos benefícios, né, afinal ela vai ser votada, deve ser votada amanhã na Câmara, a gente até estava falando sobre isso, apesar de ainda não ter aquela aprovação final, a gente já está vendo que a PEC está mexendo muito, principalmente com os juros e os juros mais longos, a curva de juros aí bastante pressionada por uma outra soma também de fatores macroeconômicos, igual esses outros que a gente estava citando também, da inflação global como um todo, mas a gente está vendo também que esse cenário tem pressionado também um pouco a curva de juros mais longos. Isso tem deixado muitos investidores ainda em alerta em relação aos rumos da nossa economia. Quais pontos você acredita que são mais importantes dessa PEC, né? Que o investidor ele precisa ficar atento, ou que eles realmente são pontos que podem trazer reflexos aí na nossa economia, além da curva de juros longos que já está sendo impactada, quais outros pontos da economia que podem ser alterados por essa PEC caso ela realmente seja aprovada, o que tudo indica que deve acontecer, né? É praticamente impossível, Paulo, você ter que essa PEC não seja aprovada. Qual é o deputado e senador, em ano de eleição geral, qual é o deputado e senador que vai conseguir explicar para a base que a maioria dos eleitores brasileiros é pobre? Então, por mais que você diga, o fulano de tal entende de economia, tá bom, mas o voto dele é igual ao do cara que está desempregado na fila, o voto dele é igual ou do cara que está lá na Cracolândia, se ele lembrar onde está o título de eleitor dele e no dia na zona de votação. Então, os dois têm o mesmo peso de voto. Então, o voto de cada pessoa é igual numa democracia. Então, como é que o deputado e o senador ele vai deixar de aprovar a PEC, né, chamada PEC Kamikaze, o super desconhecimento do que é um kamikaze, né? Como é que ele vai se negar a aprovar isso se para o eleitorado ele estaria se negando a aprovar benefícios sociais, reduzir preço do gás, reduzir preço do diesel, reduzir o frete, reduzir o preço da comida, aumentar a bolsa que se dá para as pessoas mais pobres. Então é impossível que essa PEC não seja aprovada, isso é um fato consumado, tem que acontecer um tsunami político em Brasília para isso não passar, tá? Isso independentemente de quem seja o presidente, você podia ter qualquer um como presidente, essa PEC iria passar. A justificativa para essa PEC no momento vem da crise, né? Se você perceber que existe uma queda brutal do padrão de vida, da qualidade de vida dos brasileiros em função da inflação, as pessoas muitas vezes elas não entendem que a inflação é um imposto regressivo que atinge os mais pobres. E atinge os mais pobres por uma razão muito simples. As pessoas mais abastadas, a classe média alta e as pessoas ricas têm acesso a instrumentos financeiros que permitem que elas lucrem com a inflação. Enquanto que as pessoas mais pobres não acessam esses mecanismos financeiros e por isso, quando nós estamos diante de cenários inflacionários, elas têm simplesmente perda do poder de compra. Então, não é exatamente o que tem de mais importante para olhar ou deixar de olhar na PEC, é que ela, como um todo, ela vai aumentar a dívida pública, porque vai estourar o teto, ela é uma autorização, e sempre que você aumenta a dívida pública em um país como o Brasil,
há o medo de um calote, há o medo de problemas, e aí os agentes econômicos exigem juros mais altos para financiar a atividade governamental. O Brasil tem um problema muito sério, que é uma armadilha de baixo crescimento, que significa juros altos. Nossa inflação ela não é baixa, embora ela não seja alta como já foi no passado, e um problema muito claro que o Brasil ele tem baixíssima produtividade de seus trabalhadores por conta de um déficit educacional, que faz que a gente fique preso nessa situação. Então, quando você aumenta aí o gasto público, você tira espaço para investir na educação. Vamos ser muito claros que o grande problema hoje do Brasil é dívida interna desse ponto de vista, e o ponto de vista também do problema dos agentes privados é o judiciário, que cria insegurança jurídica a todo instante, que dificulta o planejamento econômico das pessoas. Que isso, né, essa questão toda da PEC, ela pode estar influenciando, impactando exatamente, né, o dólar. Alguns especialistas têm dito, né, que essa questão dessa insegurança tem, né, feito aí uma desvalorização do nosso real, e estaria trazendo um peso aí para o real, que está perdendo valor aí nas últimas semanas. Inclusive o dólar, estava olhando aqui exatamente agora, o dólar que chegou a ter aí até uma cotação maior na semana passada, bateu 5,43, 5,42, se não me engano, agora está 5,34. Mas de alguma forma, em geral, você acredita que essas questões da PEC, elas estão mesmo impactando o dólar, ou a gente vê aí, de repente, né, algumas pessoas aproveitando dessa informação para trazer aí um pouco de descrédito também para a economia brasileira? Paulo, é óbvio que existem movimentos concertados nesse sentido, porque o Brasil é um país que tem a variação da taxa de câmbio num ritmo que você não encontra em praticamente nenhum outro país. Talvez na Argentina, quando você tem super desvalorizações. Mas mesmo assim, para o tamanho da economia brasileira, para o volume de exportações, volume de importações, mercado consumidor forte, você tem setores financeiros fortes no Brasil, não tem essa justificativa. Inclusive, lá na época de 2011, 2012, se descobriu que existiam bancos estrangeiros que faziam manipulação da taxa de câmbio brasileira para ganhar com arbitragem, spread futuro e tudo mais. Isso acontece, obviamente, todos os dias. É ingenuidade a gente achar que isso parou. Contudo, o momento atual que nós verificamos da desvalorização do real, ele é um momento diferente, qual seja, o real ele voltou a se valorizar porque o Banco Central do Brasil, antevendo a situação internacional, começou a subida da taxa de juros da economia brasileira antes do resto do mundo. Então, enquanto o Federal Reserve ainda estava com a taxinha lá embaixo, 0,25, o Campos Neto já vinha subindo a taxa a cada reunião do Copom. Isso tornava mais atrativo para o investidor estrangeiro aportar dinheiro no Brasil para a remuneração, porque aumentava o spread em relação à remuneração dos títulos da economia americana. Agora que os Estados Unidos começam a aumentar a taxa de juros, eles vão preferir colocar o dinheiro nos Estados Unidos por ser um país mais estável. Aí você soma o fato de que a dívida pública brasileira vai subindo, isso aumenta a percepção de instabilidade do Brasil, isso aumenta a percepção de risco da aquisição dos títulos da dívida pública brasileira, e aí mesmo que a remuneração do título da dívida americana seja menor, o investidor prefere colocar dinheiro onde é seguro do que o lugar onde ele é duvidoso. Então, esses dois fatores é que levam hoje mais fortemente à desvalorização do real. Emanuel, deixa eu trazer aqui perguntas para você, inclusive, do pessoal do chat que está nos assistindo. Aliás, já quero agradecer, claro, a audiência de todos que estão aí nos acompanhando. Aproveitando que a gente está falando sobre essa questão do dólar, aliás, tem uma certa paridade aqui do dólar para o euro, coisa que já não acontecia há muitos anos, né? O dólar agora cotado a 5,37, até aqui no dólar futuro está aqui, ó, 5,37 nesse momento, o euro a 5,36, ou seja, muito pouca diferença, né? Fazia muito tempo que a gente não via isso. E aí o Helder está aqui trazendo uma pergunta para você. Pergunta para o Emanuel, com a entrada do Brasil na OCDE e a privatização dos portos, o dólar não pode sofrer mais e arrefecer? Olha, vamos lá, primeiro ponto, essa questão da paridade do euro com o dólar, que está agora, né, quase 1 para 1, é praticamente inédita, porque na maior parte dos últimos 20 anos, o que a gente verificou é que a média era de 1,15 a 1,20 e pouco, certo? Você precisava de 1,15 a 1,20 e pouco de dólar para comprar 1 euro. Por que isso acontece? Porque a economia europeia, ela é uma economia teoricamente menos endividada do que a economia americana, e só a Alemanha é um poder exportador maior do que os Estados Unidos, tá? Embora, claro, boa parte das exportações da Alemanha vá para países da própria União Europeia. Contudo, a percepção de mercado é que o euro seria mais sólido do que o dólar, ponto final. Então, o que a gente tem aqui nesse momento hoje? Você imaginar que você fazer privatizações,
que você fazer entrada na OCDE, que isso vai derrubar o dólar, isso tem um certo quê de inocência muito grande. Porque por mais que, por exemplo, você privatize hoje os portos, aí entrou um monte de dólar no Brasil, o câmbio cai. Amanhã vem a próxima desgraça política de Brasília e você tem que o dólar sobe de novo. Então o problema do Brasil não é resolver questões pontuais, o Brasil precisa de solução de questões estruturais. Está parecendo aquela história do cara que tem uma goteira em casa e coloca um balde para não cair a água no piso de taco, no piso de madeira. Tá bom, resolve, mas é paliativo, porque uma hora o balde vai encher, aí coloca outro balde. É muito melhor se ele for lá e resolver o problema estrutural da infiltração. Então o Brasil, enquanto não resolver o problema estrutural, vai ter esse câmbio descolado da realidade, porque do ponto de vista do poder de compra da economia brasileira, ou seja, quanto R$1 compra no Brasil, paralelo ao que um dólar compra nos Estados Unidos, o câmbio no Brasil é muito abaixo de R$4, é 2 e cacetada, acho que é 2,60, coisa assim, que é o dólar PPP, tá? Então, nós temos sim esse descolamento ele deveria ajudar fortemente a indústria brasileira a termos muito mais exportação, isso não acontece por conta do sistema tributário tenebroso que nós temos no Brasil, que desaconselha, ele simplesmente torna proibitivo o investimento produtivo, e também o fato de que o câmbio no Brasil é uma montanha russa daquelas que você pensa que está indo assim, de repente faz isso aqui, né? E com isso você não tem a estabilidade necessária para fazer planejamento, porque o maior problema da taxa de câmbio não é que o câmbio está a 5, 6, 7, 10, 8, 4, é que hoje ele está num valor que amanhã você não sabe o valor que ele está. Porque se a taxa tivesse uma certa estabilidade, os agentes econômicos seriam capazes de se planejar. Então a gente não tem essa possibilidade no Brasil, porque o câmbio no Brasil é maluco. Por exemplo, eu passei 15 dias agora nos Estados Unidos, certo? Eu viajei dia 24 de maio, né? Voltei dia 9 de junho. Eu cheguei lá, o dólar saí daqui com o dólar 4,84, cheguei a estar lá com o dólar 4,76, chegamos agora, o dólar está 5,36, sendo que antes de eu viajar, o dólar já estava 5 e alguma coisa. Então isso não tem estabilidade nenhuma, variação de 10% para cima e para baixo o tempo todo. Isso não é saudável para a economia, porque não permite planejamento adequado. Emanuel, e sobre essa questão da Europa, né, há uma preocupação de uma possível recessão econômica, né, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, né, já que a gente estava falando do euro, e isso tem gerado um impacto muito grande aí para o euro, né, a moeda registrou a mínima desde 2002 e já está registrando, como a Débora trouxe, a paridade do dólar ali com o euro. Quais os impactos disso para as economias como um todo? A Europa está em sérios apuros. Há muitos anos, né, essa paridade não acontecia. Qual que deve ser o rumo aí da Europa? Não, a Europa está em sérios apuros, mas não é pela questão econômica. O grande apuro da Europa é um apuro que o Brasil vai passar também em breve, daqui a 30 anos no máximo, que é uma questão demográfica. Na Europa, se você for olhar a pirâmide demográfica, ela é assim, certo? Isso significa que você tem pouquíssimos jovens para bancar a aposentadoria dos idosos. Você tem pouquíssimos jovens para bancar, por exemplo, por meio do trabalho, os custos sociais da manutenção das pessoas na velhice. E a sociedade ela tem essa obrigação de, evidentemente, proporcionar alguma dignidade às pessoas que se encontram no final aí do ciclo de vida, terceira idade, já chegando depois dos 70, 80, 90 anos de idade. Essas pessoas não têm a mesma condição de acordar às 5 horas da manhã e capinar um lote. Tá? Então, capinar o lote é uma expressão, tá, pessoal? Quer dizer, trabalhar em qualquer coisa que exija um trabalho mais árduo, que seja mental e fisicamente extenuante. E não é porque essas pessoas não querem, é uma questão, um imperativo biológico. Então a Europa ela está assim em apuros por conta disso. A Europa andou muito mal quando ela podia ter equacionado isso, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que você tinha uma emigração dos países da América Latina muito forte. Esses emigrantes podiam ter ido uma parte para a Europa, mas acabaram indo praticamente a maioria absoluta para os Estados Unidos, por conta da rigidez do sistema imigratório da Europa. Então, tanto é que hoje os europeus, eles importam mão de obra dos países africanos e de países árabes, o que tem contribuído para quebrar aquela homogeneidade cultural na Europa, que gera toda uma série de conflitos sociais que nós verificamos a todo tempo, principalmente na França, na Inglaterra e na Itália. Obviamente, para toda e qualquer economia é muito boa a diversidade, só que esses choques culturais, eles acontecem porque essas levas migratórias foram gigantescas
pelas necessidades econômicas europeias. Não foram levas migratórias feitas em pequenas quantidades, que poderiam ter ido introduzindo a diversidade na sociedade europeia de uma maneira mais paulatina, que geraria menos choques. Eu, particularmente, adoro o fato de que no Brasil você tem rua aqui em São Paulo, lá no Bom Retiro, que só tem placa em coreano. Tem lugar aqui que você vai no Brás que só tem desenho em árabe. Isso é sensacional, porque isso é ótimo para a economia. Só que, não só para a economia, né? Para a própria população em geral. A miscigenação é muito positiva. Só que qual é o grande problema que acontece em sociedades que são extremamente homogêneas? Quando você introduz de forma muito rápida um contingente populacional externo, você gera choques e conflitos sociais, porque essas pessoas do grupo homogêneo, elas se ressentem com a presença dessas novas pessoas. Quando essa entrada de imigrantes ela é mais paulatina, como aconteceu no Brasil ao longo de séculos, você tem uma integração muito mais fácil na sociedade. Tá? Então a Europa tem problema por isso. Do ponto de vista econômico, é evidente que a Europa ela também tem um problema, sofre com essa falta da mão de obra. A Europa também sofre porque ela tem uma produtividade mais baixa que os Estados Unidos e ela vai sofrer concorrência de um lado americana e do outro lado chinesa. Então a economia europeia ela precisa evidentemente melhorar a sua produtividade, obviamente é muito mais produtiva que a brasileira, e também precisa melhorar o seu extrato etário. Então os europeus precisam autorizar mais imigração. E agora, como eles vão fazer isso é a pergunta de bilhões de euros, porque eles nunca conseguiram resolver o problema até hoje. Tem tido muita crítica, principalmente na conduta do próprio Banco Central Europeu, né, Emanuel, em relação à questão da subida de juros, para tentar controlar toda essa pressão que eles estão sofrendo por lá. A Europa, muito afetada, até por sinal, aí, por conta desse conflito e por conta dessas sanções, né? Você estava falando mais cedo, desde o seu início aqui, que você sempre participou aqui, falando exatamente sobre essa questão, que essas sanções impactam muito mais o Ocidente do que a própria Rússia em si. A gente está vendo aí, de repente, né, talvez, infelizmente, a própria Europa pagando dos dois lados, com a recessão ali, até do desabastecimento do gás, como a gente acabou de falar agora há pouco, até agora o Nord Stream 1 vai ficar fechado para uma manutenção, porém, eles têm essa preocupação enorme em relação a isso, essa dependência especificamente, né, apesar do alerta que já tinha sido dado, até inclusive pelo próprio Trump, a Angela Merkel no passado, agora a gente está vendo aí também a própria Europa pagando caro, né, o preço dessa pressão inflacionária, ou desvalorização do euro, acho que é uma consequência que a gente vai muito em linha com aquilo que você estava falando, né? As sanções estão prejudicando muito mais o resto dos países do que a própria Rússia, né? Porque no final do dia o que acontece? A gente vai achar que a China vai obedecer esse comando e parar de importar hidrocarbonetos da Rússia, a Índia. Estão lá comprando adoidado, aumentaram foi muito a importação, a ponto de que a Rússia aumentou a exportação de combustíveis, mesmo com as sanções ocidentais. O que isso quer dizer? A China e a Índia estão compondo as suas reservas estratégicas, e é óbvio que eles vão fazer isso. E com isso os países ocidentais são os únicos que estão sendo prejudicados. Então, às vezes, existem algumas decisões que são idiotas, que elas parecem que são boas decisões, mas elas são decisões estúpidas, porque elas só pensam nos próximos 5 minutos. Se você tivesse um líder capaz de pensar efetivamente no longo prazo, era óbvio que ele saberia que a China não iria seguir as sanções, ou ele teria primeiro costurado com a China que seguisse as sanções, o que jamais ia conseguir. Mas qualquer líder medianamente não medíocre teria feito isso. Mas o que a gente tem hoje nos Estados Unidos é o Joe Biden. É um cara que é completamente incapaz de raciocinar uma frase sem ler um teleprompter, que ele tem aqueles cartõezinhos que explicam para ele para onde ele deve ir, com quem ele deve falar. Isso não tem a ver com a idade. Ronald Reagan foi um presidente idoso. Né? Ronald Reagan acabou o mandato dele na mesma idade que o Joe Biden estava agora. Só que o Biden faz essas besteiras desde o primeiro dia. E o Reagan não. O Reagan foi o cara que acabou com a União Soviética. Então, se você parar para ver, parar para analisar isso daí, é simplesmente que o Biden não deveria nunca ter sido eleito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente não tem que se interessar pela política, porque o destino dos que não se interessam pela política é ser governado pelos que se interessam. Exato. Então, às vezes, o seu amigo maluquinho, aquele que fuma casca de banana, é o cara que vai votar. E você, não vou votar, vou pagar os R$3 e trocadinho de multa, porque a multa é isso mesmo, tá? É R$3 e trocadinho que você ainda paga online. Aí você, não vou votar, vou viajar, vou fazer não sei o quê, vou passar o churrasco com a família. Não interessa, você não vai. E aí você acaba sendo governado pelo cara eleito pelo seu amiguinho que fuma casca de banana. E aí você passa 4 anos se ferrando por causa do governo e não sabe a razão. Eu só ri aqui do Biden porque é uma piada interna, né? Porque o Biden leu o TP, exatamente isso que você falou. A gente estava brincando aqui porque o nosso professor Alexandre Cabral, quando ele vai ler o TP, ele faz a mesma coisa. E a gente brincou esses dias que o Cabral aí está se inspirando no Biden, né? Ele lê aqui
2 pontos finais. Aí ele vai lendo em todo o que está no TP. Lê o que não é para ser lido. Ele leu o que não é para ser lido, igual o Biden acabou fazendo. É por isso que vocês nunca me deram TP. Vamos treinar. É pra eu não ler errado, muito bem. Eu também acho. Vai lá, Isa. Oi, Manuel, só queria tirar uma dúvida em relação ao que você estava dizendo, a economia da Rússia, sobre o cenário que... A Rússia não, desculpa, da Europa que vive hoje. Você disse que daqui a 30 anos o Brasil também vai viver esse mesmo cenário que a Europa está vivendo hoje. Que é encolhimento populacional. Eu queria saber, na sua opinião, se o Brasil está fazendo dever de casa, o que deveria ser feito, se para a gente tentar evitar esse, eu não tenho o que fazer, né? Ou qual seria a prevenção que, já vendo aí todos os reflexos da economia da Europa sofrendo tanto, que o Brasil poderia fazer para diminuir esses impactos daqui 30 anos? Incentivar mais filhos. Não, incentivar mais filhos sempre é bom, mas você não pode obrigar as pessoas, né, Você não tem como obrigar, né? Algumas pessoas simplesmente não gostam da coisa. Então, o ponto é outro. O ponto, veja o seguinte: quais são as duas maneiras pelas quais você consegue ter um aumento populacional? Ou você aumenta a taxa de natalidade, ou você aumenta a imigração. É simples assim. O Brasil não tem uma política de imigração que atrai talento. Você quer ver um negócio? A gente não tem visto, por exemplo, de startup. Imagina só, a Ucrânia tem o maior número per capita da Europa, tá, de programadores em TI. Aí deu essa tragédia na Ucrânia. Tá bom, quantos ucranianos não iam adorar morar em Fortaleza, Florianópolis, Maceió, Santos, mas não vêm para cá? Por quê? Porque ninguém nem pensa nisso. O Brasil não tem uma política de atração de talentos. O Reino Unido acabou de mudar agora a política de retenção de talentos, que quem se forma em grandes universidades, sem lá a lista, tem direito a ficar 2 a 3 anos no Reino Unido trabalhando. O Brasil não tem programa desse tipo. Então, por exemplo, nós atraímos milhares e milhares e milhares de estudantes dos países vizinhos, que quando terminam seus estudos têm que ir embora do Brasil. Por que a gente não pode ficar, por exemplo, com a mão de obra hiperqualificada da Argentina? Os argentinos já adoram vir para Balneário Camboriú mesmo, deixa eles ficarem qualificados, trabalharem no Brasil, morarem aqui, terem seus filhos aqui, se integrarem na economia brasileira. Teve agora aquela explosão, há uns anos atrás, no Líbano, que devastou Beirute. O Brasil é o país que tem mais descendentes de libaneses do mundo, são 12 milhões. Por que naquele momento poderia ter atraído dezenas, se não centenas de milhares de libaneses que são super educados, super qualificados, de forte consciência social, muito trabalhadores, podiam ter vindo migrado para o Brasil, encontrado seus parentes aqui e teriam contribuído com o desenvolvimento da economia brasileira. Não tem programa de atração e retenção de talentos estrangeiros. Então o Brasil ele fica para trás, porque o Brasil ele tem um soft power muito forte, as pessoas querem vir ao Brasil por causa das imagens que tem do Brasil lá fora. Só que o Brasil não traduz isso em política de atração e retenção de talentos. E aí, para piorar, esse sistema tributário brasileiro que é uma loucura, esse judiciário brasileiro que parece coisa de filme de terror. Então, como é que as pessoas querem vir morar no Brasil? Você tem que criar um lugar que as pessoas querem vir morar. Aí, outro dia, eu vi alguém lá defendendo revogar reforma trabalhista. Eu estou vendo os americanos migrando em massa para o Brasil procurando uma CLT. Né? Então, assim, o que é isso, pessoal? A culpa do que o Brasil vive, né, é uma culpa das instituições que nós escolhemos para moldar o nosso futuro. Se as nossas instituições são uma droga, o nosso futuro é uma droga. Se as nossas instituições são ótimas, o nosso futuro é ótimo. Então a gente precisa modificar as instituições. E a partir daí você tem que facilitar as relações de trabalho, você tem que facilitar as pessoas ganharem dinheiro, você tem que ter uma reforma tributária para as pessoas terem mais dinheiro para consumir. E isso vai acabar atraindo mais pessoas para virem morar no Brasil. Então você para pensar que muitas vezes um jovem lá europeu ele vai pensar em morar primeiro na República Tcheca ou na Eslováquia antes de pensar em morar no Brasil. Isso não faz sentido. Então, um outro problema, por exemplo, que atrapalha muito o Brasil, que as pessoas não querem vir morar no Brasil. E os brasileiros que têm dinheiro querem ir embora do Brasil. Vê a quantidade de gente brasileira que estuda fora e aceita ficar fora e vai embora e não quer saber. É carga tributária de consumo. Então, por exemplo, o seu João, Dona Maria, só por exemplo de nomes, eles vão lá e ganham R$1.000 por mês, que seja 2.000. Eles gastam mais ou menos a metade, R$1.000, vocês ganham 2.000, R$1.000 para pagar imposto sobre consumo. Então, na prática, eles só têm R$1.000 para consumir. Se você tira esse imposto sobre o consumo e joga para a renda, que eles seriam isentos, eles teriam R$2.000 para consumir. Você gera no Brasil indústria de massa. Se você gera indústria de massa, você gera acumulação de capital. Se gera acumulação de capital, você gera investimento em R&D, né, Research and Development. Quer dizer, uma coisa puxa a outra. Então, as nossas instituições são uma porcaria e por isso que o país não funciona como deveria. O Brasil é o país do eterno futuro. Só que o futuro só chega se mudar as
as instituições. Para mudar as instituições, você precisa mudar esse Congresso Nacional e você precisa mudar essa reforma que o Judiciário atua. Porque, do contrário, nada e nada é a mesma coisa. Esteve outro dia aí um ministro querendo se meter na mudança da tributação da Zona Franca de Manaus com base no princípio ambiental ecológico. O senhor não foi eleito para tomar esse tipo de decisão. Então, por que eu falo? Tem que mudar as instituições pelo Congresso e tem que ter um judiciário que pare de se meter no que é tomada decisão política. Porque, do contrário, o Brasil não vai para frente. Vai ser sempre esse negócio, vai, não vai. Então, a outra solução é você dar um estímulo supereconômico para as pessoas terem mais filhos. Mas qual é o estímulo econômico que você vai dar para alguém ter um filho a mais que não cobrir todo o período de vida do filho? Então, não vai funcionar. Emanuel, me deu ideia aí de uma pauta muito boa essa pra gente falar. Se você tiver tempo, gostaria até de já te convidar. Não, Emanuel, de gravar um podcast, fazer um strike sobre isso. Já tenho lá, meu bebezinho me dá trabalho, mas assim, eu vou falar pro Luiz, vocês têm que ter mais um pra contribuir com Claro. Eu Luiz, mais um. Mais 2 eu queria, mas tudo bem. Ó, Luiz, você já tá sabendo, tem mais 2. Mas, tudo bem, tirando essa questão, mas acho que essa é uma pauta muito boa da gente falar sobre as políticas também de imigração aqui no Brasil, os desafios, né, pensando muito nesse ponto que você tocou, achei muito importante já, né, pensando, fazendo esse comparativo Brasil daqui 30 anos, comparado com o que a Europa está passando hoje. Topa, já vou fazer o convite ao vivo. Não, topa, Paulo, mas veja só o seguinte, quando deu a crise de 2008, o Brasil se recuperou rápido da crise de 2008, 2010, teve aquele crescimento de 7 e tanto. Além de ter injetado dinheiro, estava ainda na alta do ciclo de commodities, né? Só que para a percepção de quem está fora, ninguém pensa nisso. Quando o cara diz assim, no governo do fulano a economia cresceu, ninguém pensa, não, foi porque a China comprou commodities. Não, o cara só pensa, cresceu. Então quem estava vendo de fora, você imagina o seguinte, quantos espanhóis não migraram para a Alemanha, para trabalhar na Alemanha, que podiam ter vindo para o Brasil, engenheiro qualificado, programador qualificado, quantos não podiam ter vindo de Portugal? Então o Brasil, com esse negócio de ser fechado para a imigração, a gente não teve a mão de obra qualificada. Aí você vê hoje aí o Brasil tem centenas de milhares de vagas de trabalho que não podem ser preenchidas, porque não existe mão de obra qualificada. Aí você pensa, mas é emprego para os brasileiros. Pessoal, ninguém está tirando emprego de uma indústria que tem brasileiro para trabalhar, mas não tem gente para preencher. Tem que formar os brasileiros? Tem, mas vai estar formado nisso daqui a 4, 5, 6 anos. Perdeu o bonde da história. Então a gente tem que resolver esses problemas da maneira que a realidade impõe. Então, por exemplo, quando o presidente vai lá importar diesel da Rússia, vai baixar o preço do diesel. Baixou o preço do diesel, diminui a necessidade de auxílio. Baixou o preço do diesel, vai baixar o preço da comida. Baixou o preço da comida, você em casa tem mais dinheiro para consumir. Aí você do mercado financeiro que assiste a gente, com menos inflação, você vai alocar mais recursos em atividade produtiva. Então é um ciclo virtuoso. É claro que do ponto de vista moral é complicado você comprar combustível da Rússia. Mas o que está acontecendo é que os outros países estão comprando. A própria União Europeia está comprando. Então, aí dá lição de moral. Então, se eles pararem de comprar 100%, aí eles podem vir dar lição de moral. Tá certo, Emanuel. Muito obrigada. Depois a gente só ajeita aí a agenda, mas esse aí é um tema muito bom para a gente gravar nosso strike. Já está feito o convite aqui ao vivo, para você não ter desculpa depois falar que nós não convidamos. Tem que chamar o Gani para perguntar quando é que ele vai ter um filho com a doutora. Obrigada, Emanuel. Um beijo enorme para você.